Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua graça e misericórdia. Que teu Espírito Santo seja bem-vindo neste lugar, Deus, ministra a nossa vida, o nosso coração. E que, ó Deus amado, em nome de Jesus, o teu amor, ó Deus, esteja no nosso coração. Que nós sejamos edificados, fortalecidos, ó Deus, com a graça do Senhor. E que, ó Deus amado, a fé que, ó Deus amado, o Senhor tem colocado no nosso coração possa ser fortalecida pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra entre, encontre repouso na nossa vida e que traga transformação, Deus. Que nós precisamos ser renovados, transformados dia após dia. E que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração poderosamente, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o livro de Apocalipse é o livro da revelação do apóstolo João. Ele recebeu essa revelação e compartilhou com as 7 igrejas, né? Tem inicialmente as 7 cartas, mas depois tem todo aquele conteúdo. Provavelmente, posteriormente, esse conteúdo foi divulgado nas outras igrejas também e continua sendo divulgado até hoje. Então nós falamos sobre Éfeso, né? Os Efésios e também a igreja de Pérgamo. Hoje nós vamos ver a igreja em Tiatira. Então é a quarta, não é a terceira. É, a quarta. A segunda é a Esmirna e a terceira é a Pérgamo. Esquecemos a Esmirna. Glória a Deus. Então aqui ela é na quarta já, né? Então, nós vamos falar aqui. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, ok? Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda reduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um deles, a cada um de vocês, segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as governarás, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, Apocalipse 2, 18 a 29. Então aqui, queridos, essa cidade, né? Cidade de Tiatira. Cidade de Tiatira, ela continua na Mártia, né?
vai lá do rio Lico, é um rio que estava passando ali a 64 quilômetros do sudeste de Pérgamo. Então, você imagina que estava ali na ilha, então a ilha é longe, né, de todo aquele hemisfério ali da Ásia. Então, no caso, é a Turquia, não é a Ásia de hoje, mas a Turquia, uma região da Turquia. Então, esse mar Egeu, que é um mar que separa, né, onde está estabelecida aí ela vai até a primeira cidade portuária, que é Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo e agora Tiatira. Então ela vai subindo, né? Então provavelmente esse mensageiro, essa pessoa que foi até lá, vamos crer assim, né? Poderia ser um anjo, poderia, mas vamos crer que seja uma pessoa que foi visitar Paulo e levou essa carta. Então ele foi entregando a carta em Éfeso, depois fez outra viagem até Esmirna, depois foi para Pérgamo e agora chegou em Tiatira. E essa cidade, ela é menos conhecida do que as outras. É uma das menores cidades conhecidas dentro dessas 7. Então, dessas 7 da Ásia menor daquele tempo, ela era menos conhecida. O que fazia ela populosa? Eram as atividades econômicas que tinha lá. Então vendia principalmente a tinta, né, que tingia os tecidos e fazia aquelas malhas. E aí a gente entra numa pessoa bem conhecida. Abre aí em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 12. Do 12 ao 15, Atos 16, do 12 ao 15. Quem achar aí pode estar lendo, fazendo favor. Atos 16, 12 e 15. Isso. Pode ler? Atos capítulo 16, versículo de 12 a 15. Tá. Vê se eu estou no mesmo. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Amém. Vira aí de que cidade Lídia era? Tiatira. Então agora a gente já faz essa conexão de onde ela veio e para onde ela foi. Então provavelmente ela que foi uma das cooperadoras para instituir essa igreja lá na cidade de Tiatira. Então ela levou o evangelho. Pode ser que ela já tinha sido evangelizada por outras pessoas, mas ela fortaleceu essa fé. Porque no batismo do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, tinha várias cidades, né, reunidas ali, onde veio aquele poder de Deus, que desceu e cobriu aquela reunião daquelas pessoas que estavam ali. Porque como houve aquela festa, a festa de tabernáculos, e depois ela ficou mais 40 dias, mais 10 dias, aí veio a festa de Pentecostes. Então era uma festa tradicional da época, por isso que estavam todas aquelas pessoas reunidas. E nesse momento, de repente, o Espírito Santo veio sobre eles, entenderam? Mas ela também cooperou com isso, né? Então isso para nós aqui, essa informação é importante para fazer essa ligação. Então existiam várias associações de classe. O que era isso? Isso era, vamos dizer assim, os grêmios recreativos. Então, para você produzir, comercializar a sua mercadoria,
você teoricamente precisava participar dessas reuniões, dessas festividades, para poder ter um bom relacionamento na cidade para vender a sua mercadoria. O problema é que existia uma cultura, como é uma cidade também greco-romana, existia adoração a outros deuses, e com isso existia Apolo, filho de Zeus, na mitologia grega, né? Então ele era adorado. Naquela cidade, porém, era contrário das outras, que não tinha nenhum trono para o imperador. Ninguém adorava o imperador lá. Somente esse Deus, né? Esse Deus. Então ele era chamado Filho de Deus. Era um Deus importante para eles. E aí a gente vai associar isso já no primeiro versículo que a gente vai ler, né? Que a gente já leu. Mas antes disso é importante a gente dizer, a partir do versículo 18. Então a gente vai ler a partir do versículo 18 de novo. Então vamos ver isso daqui. Então essas associações. Aí a gente já pensa na nossa vida, né? Para a gente ter um bom relacionamento com as pessoas, na nossa empresa que a gente trabalha, ou no comércio, né? Na realidade, cada um de nós, principalmente nós que estamos aqui, né? A gente às vezes precisa participar de alguns eventos, não é? E às vezes é muito chato participar. Até festa de aniversário de criança, né? Que as pessoas não compactuam com a mesma fé que nós temos, é um pouco desconfortável, vamos dizer assim. Então você imagina naquela época como esses cristãos se relacionavam. Então a ideia qual que era? Preservar a fé, né? Mas esse primeiro versículo que eu quero ler aqui com vocês novamente, o versículo 18, eu vou abrir aqui. Lê para mim aí, a Michele, por favor. Apocalipse 2, 18. Deixa eu achar aqui de novo. Só o 18, tá? Apocalipse 2, 18. 2:18. Preste bem atenção que isso daqui que nós vamos falar um pouco. 17. 18. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Isso. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como um chamado de fogo, e o anjo cujos pés são como bronze de pólido. Isso. Então aqui você vê a primeira característica, que ele está chamando quem de filho de Deus? O anjo da igreja. Vamos ler de novo? Quem que é então? Se não é o anjo da igreja, quem que ele está chamando de filho de Deus? Jesus, justamente. Então olha só que interessante. Os olhos brilhantes como Os olhos fogo como fogo e os pés brilhantes como bronze polido. Isso. Então você veja bem, ele está se identificando, né? Ele está, e todos os inícios de carta ele sempre se identifica, falando quem está escrevendo para eles, apesar que o apóstolo João está escrevendo literalmente, mas quem está dizendo essas palavras é o próprio Cristo. Então ele já está falando quem que é o Filho de Deus, porque você veja que interessante, dentro do livro, essa é a única referência específica que chama Jesus de Filho de Deus. Por quê? Porque essa era a realidade da igreja, lá em Tiatira, lá na cidade. Eles estavam olhando Apolo como filho de Deus. Aí ele fala, não, calma, que quem é filho de Deus aqui sou eu, Jesus Cristo. Entendeu? Então, para já tirar essa mistificação, né, para tirar esse medo ou essa impressão que eles tinham que quem tinha poder era Apolo, mas não, quem tem poder é o próprio Cristo. Entende? A primeira característica. E olha só que interessante, por que aqui ele vai falar que ele tem os olhos com chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido? O que é bronze polido? Cobre, não é? Cobre. Então você imagina, hoje, né, se você for num ferro velho, você vai ver lá o preço do cobre.
Alguém sabe quanto custa? É caríssimo. É R$38. E já chegou, eu acho que o ano passado, a quase 60. Ou perto de R$60 por quilo. Então, por isso que tem bastante furtos, né? E tem essas situações. Então, no ferro velho tem lá. Então, você imagina, faz uma conta rápida aí para nós. Faz uma conta rápida. Você imagina 1.500 quilos de cobre num ferro velho a R$38. Mas, gente, calma que o povo tá mandando zap aqui, calma aí. Então, você imagina o valor disso econômico. Quanto? Que tem 1.500 quilos 38. vezes 38. Quanto que dá? 57 mil. R$57.000. Então, a lei, ela está dizendo o quê? Para que a gente, o comerciante, quando recebe essa mercadoria, precisa ter uma nota com a procedência desse produto. Né? Veio de tal empresa, por causa disso e disso, tudo lá registrado. Mas a grande maioria não faz isso. Entende? Não faz isso. Então acaba burlando, pegando dessas pessoas aí de forma ilícita, porque praticou um crime provavelmente de furto, e esse furto apareceu lá no estabelecimento dele e não consegue justificar. Só que por quê? Por causa dessa ganância. Entende? Por causa desse poder econômico que tem nessa peça. Então existia um grêmio também que tratava desse produto lá em Tiatira. Essa associação comercial. Então eu citei um exemplo que acontece nos nossos dias, mas lá também tinha um problema. Mas aí o que Jesus ele se apresenta? Ele se apresenta que esses pés são semelhantes ao bronze polido, da melhor qualidade, com essa autoridade que ele pisa sobre toda a terra. Amém? Amém. Olha só que tremendo que é isso, né? Então, queridos, nós vemos aqui no versículo 10. Vamos ver aqui mais outros detalhes. Então, conheço as obras que você realiza. Aqui ele está falando dos pontos fortes, né? Os pontos fortes da cidade, da igreja de Tiatira. O que é aquele que Jesus conhece? Às vezes a gente fica pensando, né? Só parando um pouquinho na leitura, a gente fica pensando assim, eu quero ter o conhecimento de Deus, não é? Nós estudamos a palavra, nós oramos, nós frequentamos a congregação para o final de tudo ter o conhecimento de Deus para poder evangelizar, para poder adorar, para poder servir, para poder trabalhar na obra do Senhor, não é verdade? Agora, o que ele conhece? O que Jesus conhece? Essa é a pergunta que a gente precisa parar para pensar. Então, aqui nesse contexto, ele conhece a realidade nua e crua, transparente, de uma forma muito clara, a cidade de Tiatira. Então, às vezes, qual que é o problema do século XXI, hoje, em doenças psicossomáticas? É a depressão, não é? Por quê? Faltou identidade, faltou o conhecimento dela mesma. Por que ela existe? Uma pergunta simples que uma pessoa nesse quadro ela não consegue responder. Por que eu existo, né? Por que eu estou aqui? Por que eu vim nesse mundo para quê? Etc, etc. Não é? Que a maioria das pessoas tem essa problemática. E Jesus conhece essa pessoa. Jesus conhece todo o ser humano, conhece a igreja e conhece a gente também. Então a gente precisa orar a Deus para que Deus revele quem nós somos, qual que é o propósito que Ele quer para a nossa vida dentro da sua igreja, dentro da sociedade. Porque a igreja também ela não é somente aqui para poder fazer as coisas dentro dessa realidade aqui, né? Dentro aqui da congregação, das quatro paredes. Não, ela precisa sair para fora para fazer essa conexão com o mundo lá fora e fazer essa diferença, para que aqueles que estão de fora, os desigrejados, né, que é um termo novo aí, que eles estão falando, esses desigrejados, não é tão novo assim, mas é aquelas pessoas que não frequentam a igreja, são que não tem nenhum vínculo, pode ser o ímpio, pode ser o desviado, pode ser aquela pessoa justa, mas que não serve a Deus,
Entende? Porque tem muito justo, mas que não serve a Deus. Então, essas classes que elas precisam olhar para a igreja, mas a igreja aqui dentro, orando e adorando, não vai conhecer. Entende? E aí a primeira coisa é isso. Aí às vezes faltou identidade lá para Tiatira e Jesus está estabelecendo a identidade aqui. Porque qual que é o benefício dessa igreja? Qual que é aquilo que dá prazer para Jesus e para as outras pessoas? A primeira coisa aqui é o amor. Então, essa igreja, assim como a igreja em Éfeso, também é uma igreja amorosa. Agora eu te pergunto, você é uma pessoa amorosa? Hã? Depende, né? Assim, depende com quem a gente se relaciona. Às vezes tem pessoas que a gente procura ser amorosa. A gente vai, lindo assim, no meu ponto de vista, tratar com um crente. Não crente nominal, aquele crente de verdade. Então você não tem problema com essas pessoas, porque a gente vai orar, a gente vai compartilhar da palavra de Deus, a gente vai compartilhar das lutas, dos sofrimentos e tudo isso, mas de uma forma, de uma ótica simples, que é olhar sempre para Cristo. A conversa é a mesma. A conversa é a mesma, justamente. Você pode encontrar uma pessoa de outro lugar do país ou até do mundo, e você conhecendo, tendo uma forma de comunicação com ela, você vai entender que o princípio é o mesmo, é a linguagem única das Escrituras Sagradas. Então esse é o ponto. Então isso é fácil, a gente amar esse tipo de pessoas. Agora aquele crente que está chegando. Nessa igreja aqui eu não quero me adiantar, mas só para a gente ter um cenário, para a gente poder entrar mais nesse amor, qual que eram os tipos de pessoas? Existiam pessoas que eram ímpias dentro da igreja, que estavam totalmente rebeldes, não estavam obedecendo nada. E tinha aqueles que estavam servindo de verdade a igreja, e estavam aqueles que estavam sendo seduzidos por outra doutrina, a doutrina de Jezabel, por exemplo. Entende? Então existia esse cenário aqui. Então veja bem, aí Jesus ele conhece. Então esse é o conhecimento de Cristo exaltado. Ele conhece a igreja e conhece o coração de cada um e sabe que é amoroso. Amém? Amém. Nós precisamos ter esse amor. O segundo, que já está ali ligado diretamente, é a fé. Porque a fé, ela é aperfeiçoada nas dificuldades, não é verdade? Como que nós conhecemos, como que nós nos aprofundamos em amor a Deus, em relacionamento profundo com Cristo? É diante dessas circunstâncias. E que essas circunstâncias nos escolhem. Nós não escolhemos elas. A enfermidade ninguém escolhe. Não é verdade? Então aquilo que faz parte da nossa responsabilidade, vamos chamar assim, é a nossa vida dedicada ao Senhor, a nossa vida piedosa, a nossa vida que está de serviço para o próximo, para o reino de Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de adoração. Essa é a nossa parte, essa é a nossa função. Agora tem outras circunstâncias que já não dependem de nós, não é isso que a gente escolheu. Essas coisas nos escolheram, não é verdade? Então essas coisas, por exemplo, o luto, a dificuldade financeira, a enfermidade e tantos outros problemas que tem de ordem familiar, por exemplo, que mais atinge, tem coisas que a gente não escolhe. Tem coisas que existe uma certa responsabilidade e um conhecimento. Agora, nós estamos falando de todos os tipos de pessoas que frequentam uma igreja. Tem aquelas pessoas mais cultas e tem aquelas pessoas semi-analfabetas, que está dentro da igreja, que não teve oportunidade de conhecimento. A vida em si a ensinou. Entende? Então, aqui a palavra de Deus, ela mostra essa fé. E essa fé que ela precisa estar sendo preservada, essa fé que ela precisa estar sendo desenvolvida. E numa vida tranquila e sossegada, dificilmente ela vai ser desenvolvida. Vai ser na dificuldade, na prova que a fé vai crescer. Não é verdade?
Oi? É dentro de casa. Sim. O primeiro lugar que a gente faz prova disso é dentro de casa. Sim. Porque, querendo ou não, você já, como se diz, o casamento já são duas pessoas diferentes. Pensamentos diferentes, vêm de culturas, vamos falar, às vezes diferentes, né, modo de viver diferente. Daí, quando se vem os filhos, daí tem toda aquela questão de você brigar entre a sociedade e a educação que você gostaria. Outra luta, né? Outra luta. Então, eu acho que dentro de casa é um dos maiores exemplos, porque são pensamentos diferentes que você tem que tentar unir e administrar num único propósito. Então, veja bem que isso é interessante. Agora, sim, você imagina, a família tem todo esse contexto aqui que a Kátia acabou de falar. Agora, você imagina o desemprego na família. Entende? Como que é essa luta? Ou até recentemente, né, quando a empresa manda um monte de gente embora e você no seu subconsciente imagina, eu vou ser o próximo. Entende? Ou cortou algum benefício, ou alguma situação financeira que tocou ali a sua vida financeiramente. E esse é o ponto, porque ali o que acontece? Aquela pessoa ela vai ser ensinada a desenvolver essa fé na dependência do Senhor. Não é verdade? Porque sempre foi assim, sempre vai ser. Vai ser ter os tempos, né? Ter os tempos de bonança, aquela vida maravilhosa, segura financeiramente, né? Que é aquilo que depende de nós, né? Porque às vezes a pessoa, às vezes falta de administração financeira dessa família, que ela gasta, etc. Mas vamos imaginar que essa outra pessoa ela tem uma boa educação financeira e ela guarda a quinta parte, né? Lembra da quinta parte? Ela guarda lá bonitinha a quinta parte e usa só em algumas emergências, etc. Só que aí ela tem uma certa reserva, só que essas reservas, se ela não arrumar outro emprego, essa reserva também vai acabar. Vai durar 6 meses, vai durar 1 ano e meio, 2, e uma hora vai acabar. E aí? Aí ela volta para essa fé, entende? Ela vai precisar, se ela for cristã, ela vai precisar exercer essa fé novamente. Então eu citei somente um exemplo financeiro, né? Que para os homens é um dos mais importantes. Para as mulheres também, mas para os homens. Então você imagina. É que os homens, dependendo da situação, os homens têm que aguentar a mulher falando. Tem dois. Você entendeu? Além de estar passando a crise financeira, a mulher está lá, ó. Está lá falando. Relembrando ele, né, dessa situação. E aí ele conhece também outra obra muito positiva aqui na vida dos irmãos lá de Tiatira. Jesus conhece o serviço. Então esse serviço ele é muito generalizado, né? Então tem aquele serviço de apoio, tem aquele serviço onde aquelas pessoas estavam lá doentes e a igreja vai lá assessorar, vai fazer oração, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e todos aqueles tipos de serviço que a eclesiologia ela trata, né? Dentro da doutrina da igreja, né? Dentro desse campo de ação da igreja, ela está ali trabalhando. Então isso é algo positivo. Não é que a igreja está ali pensando só em resolver os seus problemas. Não, ela está ativa na sociedade, dentro da cidade. E outro ponto também é a perseverança. Então a perseverança é uma das coisas mais importantes que tem na vida cristã. Porque é através da perseverança que no final da nossa carreira nós vamos conquistar a coroa da vida. Amém? Amém. Então você imagina a pessoa no decorrer de toda a sua história, de todo o seu trabalho, o seu serviço, o seu amor, a sua fé, ela precisa estar continuamente com essas boas obras para chegar lá no final e receber essa coroa. Entende? Porque agora, por outro lado, nós vimos muitos desistirem da fé, desistirem do amor, desistirem do serviço,
Por quê? Porque esqueceram do objetivo final, que é Jesus glorificado, que é o Cristo exaltado. Então é Ele que nós precisamos estar olhando sempre a esperança dessa glória. É essa esperança que nós precisamos. Certo? Olha só quanta coisa que tem aqui, né? E também, além disso, tem mais uma, não é só 4. Tem mais uma, que essas obras e as suas últimas obras, olha só, mais numerosas do que a primeira. Qual que é a tendência da maioria das pessoas comuns? Ela começa naquele pique, não é? Temos um encontro com Deus, glória a Deus por isso, não é? Todo mundo passou pelo encontro, sabemos dessa realidade, sabemos dessa carga de informação, essa carga de ativação de fé, e isso dá resultado efetivamente na nossa vida, né? O encontro não é uma coisa assim, fora, mas é uma coisa que ela precisa ser praticada, assim como todo o sermão da montanha. O sermão do monte, tudo que Jesus ensinou por várias horas lá, ele também chegou uma hora que ele falou lá no finalzinho: se você praticar, a sua casa vai ser firmada na rocha. Se você não praticar, vai ser firmada na areia. A casa vai existir sempre. Agora o fundamento que é a diferença, é a prática. E aí a maioria das pessoas, no decorrer do tempo, o que acontece? Vai diminuindo o serviço, vai diminuindo a velocidade, né? Então ele vai decaindo, em vez de ele estar numa crescente, ele vai decaindo no passar dos anos. Então não estou falando assim, às vezes, precocemente, né? Às vezes a pessoa em 6 meses ela já começa a desanimar e etc. Mas às vezes as pessoas com alguns anos, né, de cristão, ela vai. Essa igreja foi na contramão dessa teoria. Essa igreja ela já teve totalmente diferente. O que ela fez? Ela continuou a prosperar, ela continuou a produzir, mas no final recebendo essa carta de Cristo do que no início. Entende? Então quer dizer o quê? Que o conhecimento do Senhor, a palavra de Deus foi entrando no coração dessa igreja e produzindo esses frutos, e esses frutos que permanecem, né? Esse fruto fiel, esse fruto duradouro, né? Como o Rafael falou ontem. Então, queridos, essa é uma das características positivas, fortes, os pontos fortes dessa igreja. Porém, nada que brilha é ouro. Sempre temos os pontos fracos. E a gente vê que essa daqui é uma igreja que tem muitos pontos fortes. A igreja de Éfeso, por sua vez, também tinha muito. E aí a gente olha para nossa realidade mais uma vez. Quando a pessoa é muito ativa na obra de Deus, ela também corre o risco de cometer erros. E quando essa pessoa que faz muito na obra de Deus comete um pequeno erro, parece que esse erro sobressai, né? É super valorizado dentro de tudo aquilo que ela já fez. Entende? Olha só como que é. É porque analisado isso daí no próprio curso de gestão, fala sobre isso. Você analisa, tipo assim, o presente, o atual presente. O passado dela, você considera uma semana. Você não considera, tipo, tem 10 anos de empresa, mas você vai considerar uma semana dela. O que ela fez dentro dessa uma semana? Foi bons atos? Foi maus atos? Então, é isso daí. Às vezes você, a vida inteira esse é o filtro. Esse é o filtro. Você trabalhou a vida inteira na igreja, fez tudo, mas chegou na última semana, ali na hora de fazer a sua avaliação, você não estava bem naquela semana, é por aquela semana que você vai ser julgado. Você vê só que coisa. Então, aí a gente olha para essa igreja e a gente vê assim, apesar de todo esse currículo, né, poderoso aqui, e uma realidade clara, né, aqui para nós, que assim, ninguém atira uma pedra, aquele dito popular, né, numa árvore que não tem fruto. Sempre vão atirar a pedra naquela árvore que tem fruto. Então aquela pessoa que está produzindo, ela sempre vai receber críticas, mesmo fazendo as coisas boas, entende? Mesmo fazendo coisas boas.
mas ninguém é perfeito. Nós somos igreja, nós somos pecadores, nós precisamos ser mais humildes, nós precisamos ter mais fé, mais consciência. Tudo isso nós sabemos. Mas aquele que está criticando, às vezes esquece. Entende? Aquele esquece. E quando a gente recebe a crítica, parece que é um negócio assim, e não deveria ser assim, mas que ela, em vez de nos construir, acaba nos desconstruindo a crítica. Né? Mas aqui Jesus, ele está dando mais uma chance para essa igreja. Mais uma chance para aquelas pessoas que estavam lá juntos com esses crentes fiéis. Estavam junto com esses crentes que estavam fazendo a obra boa de Cristo. Entende? Existia uma classe lá que não estava correspondendo com isso. E é para estes que Jesus está falando. Quem são eles? Tenho, porém, versículo 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Quem foi essa mulher? Então você imagina, o livro de Reis foi escrito há muitos anos antes, acho que 700 ou 800 anos antes de Cristo. Então existia essa figura, a mulher de Acabe, lembra? Que essa mulher que ela estava ali conduzindo Israel de uma forma maligna, né? Jezabel é essa figura da falsa profetisa que, segundo os oráculos de Deus, tem entregado mensagens diretas do Pai. Só que é uma mentira, né? Porém, são conhecimentos malignos que afastam da vontade de Deus. As mulheres tinham permissão para profetizar naquele tempo que essa carta estava sendo circulada. E eram reconhecidas entre os profetas. Então tem base bíblica para isso. Ok? Mas ao mesmo tempo havia falsos profetas, também como no Antigo Testamento, que a própria Jezabel tinha cerca de 900 falsos profetas. Então lá em 1 Reis 18 fala isso, que ela tinha mais de 900 falsos profetas. Então ela ensinava, ela tinha uma congregação de falsos profetas. Imagina isso. E não é diferente hoje. Você imagina que hoje, pelo todo o conhecimento que nós temos, não, tem pessoas que ainda são seduzidas por esses enganadores, né? Essas pessoas que enganam. Então aqui, provavelmente, não seria essa mesma Jezabel, mas o mesmo espírito dela, né? É o espírito de Jezabel, né? Porque a outra é do Velho Testamento. Isso. Justamente, uma diferença aí de entre 800 a 900 anos, né, de um livro para o outro. Então você imagina isso, que essa mulher ela estava fazendo. O que era o papel de Jezabel? Jezabel era uma mulher fenícia, né, que era de outro país, não era de Israel, casada com Acabe, e onde seduzia muito a todo o povo a adorar a outros deuses, ao deus Baal, né, os deuses dos fenícios, né, os deuses cananeus, todo aquele território ali que Israel conquistou. Então você imagina, ela pegou e ela fazia esse culto, ela produzia essas pessoas e profetizavam coisas que o povo gostava de ouvir, não é verdade? O povo gostava de ouvir, então ali ela era entendida dessa maneira. Então aqui, queridos, existia isso. Duas coisas que ela fazia. Ela fazia a primeira, que era, deixa eu voltar aqui no texto. Ela fazia a primeira, ela seduzia os seus servos a praticar a prostituição. Que tipo de prostituição é essa? Essa prostituição, às vezes, não é literal. Tem alguns que defendem que seja literal, mas a maioria não. Não é uma prostituição literal. Era prostituição se prostituindo com outros deuses. Entende? Então, em vez de adorar o único Deus, que é monoteísta, que existe só a Ele, né? Só adoração ao único Deus, o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eles estavam adorando outros deuses.
Então, por isso, tem esse termo ligado aqui à prostituição. E o segundo era comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, existia lá as oferendas, por exemplo, a Apolo, né? E essa carne que era lá consagrada primeiro ao deus Apolo, depois vendida no açougue. Então, era mais ou menos assim. Então, você imagina a tensão que era. Né? Quem foi para Manaus, né? Acho que a maioria já foi para Manaus já, não foi? Ou nessas outras terras aí que tem o mercado praticamente a céu aberto, tem as carnes lá. Então você imagina, ofereceu primeiro lá, depois limpa o animal, pega as outras peças e vende lá, naquele mercado. Então você imagina aquele cenário, como que é isso. Então eles estavam dentro desse costume aqui, comendo coisas sacrificadas. Então, imagina, voltando lá para o início da realidade da cidade, da associação, né, de classes, os grêmios lá recreativos. Você imagina que aí eles precisavam comer essa carne para poder manter a amizade saudável lá, o comércio, né, fluindo dentro daquela região, dentro daquela habilidade dela. Podia ser as tintas de tecido, né? Ou bronze, ou tantas outras coisas que tinham lá. Então você imagina, aí não, come aí, não, porque se não comer você vai desagradar o cara que trouxe, entende? Só que você sabe que é sacrificado ao Deus de Apolo. Imagina, olha a situação, não é diferente da gente, né? Ah, vai lá, porque senão você vai lá como que chama? É quermesse, né? Vai na quermesse, compra a feijoada lá do irmãozinho, lá do candomblé, é só para ajudar. Nossa, esses meses agora. Nosso convite para o povo mais faz. E aí vai. Tem. Só que aí olha só como que é o negócio. Por isso que igreja precisa ser igreja em termos financeiros para não depender de ninguém. Não depender do Estado, não depender de nada, no meu ponto de vista. Por quê? Porque, por exemplo, você está ajudando a igreja, vamos vender pizza para ajudar no congresso de mulheres. Amém? Amém. Vamos lá, vamos vender para todo mundo. Porque a Bíblia diz que vai tirar do ímpio para dar para o justo. Então vamos vender. Então, de uma forma lícita, né? Não vai cometer nenhum crime. Só que você chega para um cara lá do espiritismo e vende para ele. Beleza? Vamos pegar aqui. Vou comprar. Aí depois, passa 2, 3, 4 meses, ele vem vender essa feijoada. E aí? Como que fica? Compre e consagra a Deus. Compre e consagra a Deus. Olha só como que essa realidade está bem perto da gente. Olha só como que é. Porque você quer fazer a sua parte de vender. Porque Que é positivo, não é? Você conhece Legal. a procedência, vamos falar assim. Sim, sabe sim. os fins, né? E daí quando vem ao contrário, daí você fica nem ponto de vista, né? Pode, vai. Eu vou e agora para ajudar, para consagrar, o que eu faço, né? Entende? Então existem essas associações que a gente precisa tomar cuidado, né? É lógico que existem extremos, mas também existe prudência. Então a gente tem que encontrar dentro disso um filtro para que a gente não se contamine também, porque essa é a realidade. Então não oferece para o espírita, porque... Eu comecei a partir dessa opinião. Tipo assim, Porque ele comprou minha, eu estou falando isso que aconteceu comigo. Exato. Eu vendi para ele comprou. Quando ele foi oferecer, eu falei, rapaz, não vai dar. Depois nunca mais não ofereci nada para ele. Entendeu? Que olha só que chato que é, né? É chato. A gente sabe, o que a Cátia falou, a gente sabe a procedência, a gente ora, consagra a Deus, tudo. Então, mas assim, eles também, acho que do lado deles, eles acham que estão fazendo certo. Sim, estão na ignorância. Agora, com certeza. Mas e quando você vende para a pessoa católica normal, aí você vende para ela, não vende, você vai oferecer. Aí a pessoa fala assim, não, se você não deixar ela aí, não. Pode acontecer coisa errada, vai acontecer coisa ruim. Como que é? Não entendi. Porque assim, no retiro agora do Carnaval das Crianças, a gente estava vendendo as coisas. Eu fui oferecer para o meu patrão, ele é católico. Certo. Ele, você tá doido deixar sua filha num lugar desse? É mesmo? Você vai? Eu falei, não.
coisa, já vi tanta gente morrer, Ah, coisa ruim, oferece coisa que não deve. Ó, pensamento. Mas é assim não o pensamento entende, da sociedade. É o pensamento. por um lado, Ah, assim, ele quer proteger, né? Mas o da gente também, espera essa filha 9 anos sozinha. O pensamento. Porque assim, eles não têm esse padrão de santidade, de família, de segurança, de espiritualidade. E às vezes assim, a gente fala de espiritualidade porque esse termo também trata genericamente. Porque aquele que toma um chá de santo daime, ele também está praticando a sua espiritualidade. Não é verdade? Só que aí tem os exageros deles lá. Então por isso acho que foi até uma cautela da parte dele, né, falar a esse respeito, porque ele não conhece a realidade. Sim. Mas é uma prova também para ele vir tirar aqui com a gente. Sim. Então veja bem que Jezabel ela estava fazendo isso, além de ela ensinar coisa errada, ela estava seduzindo ao ponto que essas pessoas estavam praticando. Então praticava essa prostituição, que é um caso de adultério. Porque se nós estamos servindo a Deus, nós não podemos adulterar com outros deuses. Ok? Então olha só, guarde essa informação que é muito interessante. E comer as coisas sacrificadas a ídolos. Beleza, então esse é o ponto que existia uma igreja dentro da igreja que estava praticando essas coisas. Aí nós vimos aqui no versículo 21, dê-lhes tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Porque ela está falando com quem? Com a própria Jezabel. Entende? Deu tempo para ela se arrepender. Porque olha só, como Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz, é claro, não tem prazer. Fala, não, essa mulher precisa morrer. Ela está conduzindo meus servos para a escuridão, para a imoralidade, para a prostituição. Não, vou mandar fogo aqui, já acaba com ela. Zero esse negócio aqui. Agora não, olha só a misericórdia de Cristo, né? A graça salvadora que tem essa compaixão por esse tipo de pessoa. Entende? E aí nós na carne, gente. Esse é o ponto. E a nossa misericórdia? Porque aquela igreja era uma igreja amorosa, né? Então, provavelmente, dentro dessa misericórdia também tinha esse amor. Dentro desse amor tinha misericórdia. Então, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela quem? Jezabel, não quer se arrepender da sua imoralidade. Então, imoralidade é a prostituição, imoralidade é o sacrifício. Eis que farei, 22, eis que farei o que fique acamado. Olha como que isso é forte. Olha como que isso é forte, porque ela estava conduzindo a igreja a se deitar com outro Deus. E agora ela está sendo vitimada por isso. Entendeu? Ela está sendo, como uma forma de oráculo, né? Como uma forma de assim diz o Senhor, se ela não se arrepender, vai vir esse tipo de juízo. Ela que vai ficar acamada agora. No lugar de desonra, no lugar de trevas, vamos dizer assim, agora ela está nesse lugar, está ocupando esse cenário efetivamente. Olha como que isso é forte. E aí nós vemos também, fique acamado, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram. Então não é só ela, no caso, que vai ser alvo do juízo de Deus, mas aqueles que estavam adulterando também. Ela vai ser, vamos dizer assim, paralisada, entende? Ela vai ser freada ali das suas atitudes, para ela não continuar fazendo isso com os filhos de Deus. Agora, os filhos de Deus que estavam sendo seduzidos por esse engano, o que acontece? Vão estar com essas tribulações, né? Perdi o versículo aqui, versículo 22. Tribulações dos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. Entende? Então existe ainda a misericórdia de Deus para que essas pessoas se arrependam e não pratiquem mais. Olha quanta misericórdia e graça de Deus, né? Vamos prosseguindo aqui.
Digo, porém, aos demais de Tiatira, olha só, falou daqueles que são os fiéis, falou daqueles que estão sendo seduzidos, agora ele está falando para a terceira classe, aos demais de Tiatira. Então quer dizer o quê? Aquelas pessoas que são fiéis mesmo, né? A todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Então essa volta de Jesus, olha só esse versículo que é... Porque no 23 ele fala que saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, né? No 23. Isso, eu pulei, né? Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Olha, me desculpa aí que eu acabei passando batido nesse aqui. Então, além dessa turma aí, né, de Jezabel, aqueles que estavam sendo seduzidos para ele, aí vem efetivamente o juízo. O juízo dessa classe, né, vamos dizer assim, matarei seus filhos e todas as igrejas. Quem são essas igrejas? Quem são essas igrejas aqui do texto? As igrejas da Ásia, essas igrejas que estavam ali circulando essas cartas. Então as 7 igrejas vão estar sabendo, fora Colossos, fora as outras que também faziam parte da galáxia. E hoje chegaram até nós, entende? Chegaram até nós essa informação. Então veja bem, essas igrejas são também participantes desse cenário aqui, desse juízo de Deus sobre esses tipos de pessoas, né, que estão sendo seduzidas, recebendo essa tribulação aí, porque cometeram esse tipo de adultério. Tipo assim, as igrejas iam saber do decreto que ele deu para que ela, né? E além disso, porque matarei os seus filhos. Lembra lá de Êxodo, a saída de Faraó, a saída do povo do Egito, né, o povo de Israel do Egito? Então lá, o que ele fez? Matou os filhos das autoridades lá de Israel, de Faraó. Né? Então você veja bem com a semelhança aqui. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Então a gente já lembra também do texto onde que Jesus, eu até anotei aqui, Jesus ele conhece, né? Essas pessoas, Jeremias 17:10, ele fala isso, né? Quando sonda, que abri aí para mim, viu minha? Jeremias capítulo 17, versículo 10. Então ele traz essa advertência para as igrejas. Então esse juízo que caiu sobre eles. Agora você imagina, o juízo que caiu sobre Israel, recentemente, né? Perto dessa cronologia, recentemente caiu sobre Israel quando eles idolatravam, eles foram levados cativos ao reino da Síria e depois, posteriormente, mais 100 anos, o reino da Babilônia. Isso surgiu uma advertência muito grande, que hoje, quando se fala de idolatria lá, né, de outros deuses, um deus cananeu dentro da... Então isso diminuiu bastante, não zerou, né, mas ainda diminuiu. Achou? Sim. 17:10, Jeremias. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, aí a gente vê isso daí. Então, se aquela parte da igreja que estava amando, que estava tendo fé, que estava tendo serviço, que estava perseverando, vai receber a sua retribuição também, dessa fidelidade. Mas o contrário disso, aquelas pessoas que estavam sendo seduzidas à imoralidade e comer a prostituição e as coisas sacrificadas aos ídolos, então elas também receberão o seu juízo, porque Jesus conhece o coração de cada um.
Jesus sabe, então a gente não precisa se desesperar. Ou se desespera, porque Ou se espera, se não tiver a vontade dele. muito característica Se não tiver a vontade dele, não adianta. Se desespere. E não é verdade, quando chegou uma notícia assim, de uma situação trágica, você fala assim, eu não imaginava que essa pessoa era capaz de fazer isso. Por causa da cara de anjinho. Não é? Você fala, meu Deus! Às vezes a Amanda conta umas histórias e fala, você está de boca aberta, né? Porque fulano fez isso, né? Eu não imaginava. Tão gente boa, tão tranquilo, tão isso, tão aquilo, acabou fazendo tal erro. Praticou tal erro. Então a gente fica assim, imaginando, né? Essas situações. Só que Deus, Ele traz essa advertência para todas as igrejas, né? Todas elas serão alertadas, porque conhecerão esse poder que Jesus tem para julgar. E aí, sabendo disso, essas primeiras obras serão cautelares aqui, né? E tem uma palavrinha adicional dentro disso também, que é o versículo 24 e 25, né? Essa palavrinha adicional, que está escrito o quê? Que não vai colocar outra carga em cima desses filhos fiéis. Então não vai existir outra situação para provar essa fé deles. Não, tipo assim, vocês já passaram pelo crivo, vocês já passaram por essa sabatina, já passaram por essa dificuldade, por essa tribulação, então não vai ser necessário colocar outra. Então o que ele diz? Confia em mim, né? Confia em Jesus, confia no Cristo exaltado e faça tudo isso até que eu venha. Então é isso que é o ponto, né? Então tudo que a gente for fazer até que nós voltemos ao Senhor. E o desafio aqui para as pessoas e para vencer e chamar para ouvir, né? No versículo 26 e 29. Vamos ler novamente só para a gente recapitular. Então, 25 nós falamos, né? Que não vai colocar outra carga. Então, somente conserve o que vocês têm praticado. As 4 obras lá. E aí no 26 ele começa. Olha só, que antes das outras cargas, observa bem. Ele sempre coloca um pouco antes, no último versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E aí ele fala. Como que é esse desafio de vencer aqui? É um pouco maior, então ele deixou para o final. Assim João achou por bem fazer dessa maneira. Não vamos discutir agora. Aí ele diz no versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Então aqui a estrela da manhã também é conhecida por Cristo, né? Essa recompensa, essa garantia de vitória, né? Existia um deus lá naquela época, o deus Vênus, e o exército romano eles usavam essa figura de estrela, né? Para trazer aquela imagem de soberania, entende? Então eles atemorizavam outros exércitos por conta disso, que eles carregavam isso. Então assim, era um exército, vamos dizer assim, imbatível naquele tempo. Era uma força muito extrema. Então eles usavam essa figura, né? Essa figura do deus Vênus lá, da estrela, para poder proporcionar isso. Só que aqui Jesus está falando, não, calma, né? Não fica atemorizado por esse exército, confia em mim, né? Porque aqui ele vai dar o quê? Ele vai dar uma autoridade sobre as nações. Que tipo de autoridade é essa? Autoridade que a gente vai olhar lá, vou pedir para a Márcia abrir agora, no capítulo 2 de Salmos. Abre lá, Marcinha, por favor. Capítulo 2 de Salmos. De Salmos. Inteiro? Capítulo 2, o versículo. Está escrito, versículo 8 e 9. Capítulo 2,
participar? Quer Vocês entrar? querem Quer falar? Quer entrar, amiga? Fica à vontade. Essa é a Carol, esse é o Clever. Tudo bem? Pode entrar. Achou? Achei. Pode ler. Peça e eu lhe estarei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Como uma barra de ferro, você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Então, olha só que semelhança que a gente tem no texto aí. É Carol, né? É capítulo 2 de Apocalipse nós estamos, tá? No versículo, a partir do 26. E aí a gente está aqui, no versículo 26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então aqui ele está fazendo uma alusão a esse salmo que a Marcinha acabou de ler. Então é essa autoridade divina, porque tem outra passagem também em Apocalipse, que ele fala que Jesus vai chamar os 12 para julgar as nações, né? E também fala que os humildes herdarão a terra, em Mateus 5:5. Então o reino messiânico, né? Lá em Salmo 149, 5 e 9 também fala a respeito disso, tem muitas passagens, né? Mas aqui, qual que é o ponto? O ponto é esse, o ponto é essa autoridade delegada por Cristo. Então eles vão governar de uma forma espiritual, entende? Não é para assumir o poder, né? Ser o golpe militar, nada disso, entende? Não tem nada disso. Então aqui o ponto é outro, tá ok? Então nós temos essa daqui, e a estrela da manhã. Então tem também aquela, voltando lá do início, no versículo 18 que nós vimos aqui o que? Essa autoridade de cadeia, né? Cadeia de autoridade. Primeiro Deus deu para Cristo e Cristo deu para a igreja. Entende? Não é mais a autoridade do Deus Apolo, por exemplo. É o Deus Cristo exaltado, né? Não é mais Apolo, que é filho de Zeus, que tem essa categoria de pai e filho, né? Do Deus Todo-Poderoso lá daquela época. Aí Cristo está falando não, falando que essa autoridade que ele tem, ele está entregando também para a igreja, né? Para os seus filhos. Dúvidas? Vamos indo para o final aqui então. Então a estrela da manhã eu já expliquei, né? A respeito desse ponto. Mas a Carol vai assistir o vídeo, né? E o versículo final aqui do capítulo 2 é o versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguém poderia me explicar esse versículo? Para ver se vocês entenderam? Das outras aulas, né, que a gente falou. No caso aqui, o Espírito está sendo representado por Jesus? Não, aqui é a Trindade mesmo, é o Espírito Santo. Entendeu? Porque aí é Jesus que está narrando tudo isso que o apóstolo João está escrevendo. E esse Espírito que vai trazer essa confirmação no coração de toda a igreja, de todas as 7 igrejas lá do Apocalipse. Que é ele que traz o convencimento. Isso. O que mais que vocês podem acrescentar aí que a Kátia falou? Vocês lembram das outras aulas que a gente falou? Eu vou explicar tudo de novo, senão eu vou ficar aqui até 10 horas. Não, está acabando. Então, só para relembrar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, está falando o quê? Pratique. Pratique para ganhar a coroa da vida. Sim, também. Lembra das outras cartas também era assim. Então aqui esse ouvido precisa estar sempre atento, né, para as coisas que o Espírito Santo vai comunicar. Então quando nós lemos a palavra, nós estamos participando dessa comunhão com o Espírito Santo. Então essa participação, e aí o Espírito do Senhor, que também é Deus, não existe hierarquia, lembra? Deus é mais forte, o Jesus é intermediário e o Espírito Santo é em terceiro lugar. Não pode. Não, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, só que com funções diferentes. Né? Um veio para morrer pelos nossos pecados e Jesus e o Espírito
veio para trazer essa confirmação no nosso coração, esse ensino do conhecimento do Deus verdadeiro, certo? E aí, o que ele fala? Diz às igrejas. O que você pode me explicar? Diz às igrejas. Hã? O que é que vocês falam? Paz, tudo bem? Eu queria saber se estava participando daquela falar com você. Tá bom, tá acabando já. Que essa carta é circular, que as outras igrejas vão estar ouvindo também. Lembrou? Agora você lembrou. Então é isso, lembra que essa carta ela não vai ser somente lida na cidade de Tiatira, ela vai ser lida em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e a de Éfeso vai rodar também as outras igrejas, e está rodando até hoje, né? Porque depois de 2000 anos essa carta está sendo lida aqui na cidade de Araraquara. Amém? Por muitos e muitos anos já foi lida e ainda vai continuar até a volta de Cristo. Amém, queridos? Então, resumidamente, não é tão resumido, né? Mas nós vimos aí 18, 10, 11 versículos, né? 11 para 12 versículos nós lemos, a partir do 18 até o 29, que é a carta mais extensa. Dentro das 7, essa é a mais extensa. Dúvidas? Perguntas? Muito em breve vai ter um data show aqui, a gente vai colocar as imagens. Aqui não, né? Lá no Salão Nobre, em algum lugar. E aí a gente vai conseguir mostrar mais alguma coisa para vocês. Então é isso, queridos. Vamos orar? Em nome de Jesus. E semana que vem, assim Deus permitindo, nós vamos falar da próxima carta, que é o comecinho aí do capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipse. Alguém gostaria de ler? Pode ler. Perdão, pode ler. Estou falando de escrever, de ler, já está acabando, a gente só vai orar. Amém? Quer orar, Tati? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, pelo privilégio, Pai, de receber, Senhor meu Deus, esse conhecimento que vem, Senhor meu Deus, da tua palavra. Que o Senhor continue abençoando, usando a vida do Cleber, Senhor meu Deus, para que ele, Senhor meu Deus, permaneça com esse amor, com esse propósito no coração, de ensinar, Senhor, ensinar essa palavra maravilhosa, que ela tem que ser praticada em nossas vidas, que ela tem que, Senhor, permanecer viva em nós. Senhor, meu Deus, obrigada por cada uma, Senhor, dessas vidas representadas aqui nessa noite. Obrigada pelo conhecimento adquirido nessa noite. Que nós possamos levar adiante, que nós possamos, Senhor, meu Deus, cumprir, Senhor, meu Deus, o propósito do Senhor, através dessas aulas, através, Senhor, desse conhecimento adquirido. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos guarde, Senhor, meu Deus, continua, Senhor, meu Deus, trazendo esse amor, Senhor, meu Deus, de estar nessas aulas, de estar buscando conhecimento, que a nossa mente, Senhor, meu Deus, seja aberta e cativa em receber, Pai, todo esse conhecimento que o Senhor está, Senhor, meu Deus, nos proporcionando, Pai, através da vida do Kleber, continua guardando a sua vida, a sua casa, sua esposa, a sua família, dá livramento de todo levante, que o Senhor se faça presente na vida dele todos os dias, e que nós, Pai, possamos, Senhor, meu Deus, se alimentar, Senhor, dessa palavra e adquirir, Senhor, meu Deus, esse amor, Senhor, meu Deus, em conhecimento, em nome de Jesus. Nos conduza, Senhor, meu Deus, para a nossa casa em segurança e nos conceda uma noite de refrigério. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, querido?